Meus irmãos, hoje começamos uma série nos 5 domingos de agosto. Esse mês temos 5 domingos e nós vamos estudar um profeta menor chamado Ageu. No primeiro ano que eu cheguei na igreja, 2018, nós fizemos essa primeira série expositiva, se chamava Pequenos Profetas, Grandes Mensagens. A gente fez ela no livro de Abacuque, está lá no nosso YouTube. Depois, Pequenos Profetas, Grandes Mensagens, foi uma série em Jonas. E agora nós estamos indo para o profeta Ageu. Se você quiser localizar Ageu na sua Bíblia, é só você achar aquela página em branco ali entre o Novo e o Antigo Testamento e voltar 3 livros. Ageu é dos 3 últimos livros ali no Antigo Testamento. Ele é um dos profetas menores. E hoje nós vamos ler Ageu do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 11. Veja, é importante, enquanto você se localiza, eu só te colocar aqui, por que são profetas maiores e profetas menores? Não tem a ver com a importância dele, tem a ver com a quantidade de material produzido que eles deixaram. Ageu é um livro, é o segundo menor livro do Antigo Testamento, são 38 versículos apenas. Ageu só fica atrás de outro profeta chamado Obadias, que é bem menos do que isso. Então, profetas maiores e menores tem a ver com a quantidade de material. Ageu também é um profeta pós-exílio. Nós já vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, Ageu, Zacarias e Malaquias são os 3 últimos profetas que profetizaram no tempo já depois do exílio, e é por isso que eles estão aí nesse lugar na Bíblia hebraica e na nossa Bíblia também. Vamos ler então o texto, me acompanhe na leitura. Assim diz a palavra do Senhor: no 2º ano do reinado de Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos. Este povo diz: ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põe roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam um templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fossem muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus retêm o orvalho e a terra não produz seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Que Deus nos abençoe na exposição dessa palavra. Irmãos, no final da década de 80, uma banda de Brasília escreveu uma música que ecoa até hoje. Eles cantavam assim: todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. E ele dizia no seu refrão: temos todo o tempo do mundo. Mais à frente na canção eles diziam: temos nosso próprio tempo. Se você é 40 a mais, provavelmente você cantou ela aí na sua mente, enquanto eu a declamava. Veja, esses versos expressam uma inquietação humana desde sempre. O que fazemos com o tempo que nos foi dado? O que fazemos com todo o tempo do mundo que a gente imagina ter?
A nossa resposta, meus irmãos, tem sido muito parecida com uma antiga filosofia chamada de Carpe Diem. A ideia do aproveite o hoje, viva intensamente o hoje, faça aquilo que te faz feliz, realize seus sonhos, coloque seus projetos em primeiro lugar. Em outras palavras, o Carpe Diem vai dizer para a gente assim, faça de você mesmo o centro da sua existência. Você já ouviu uma dessas frases? Seja a sua melhor versão. Priorize você. Viva seus sonhos. Queridos, não há nada errado em crescer, trabalhar, construir uma família, realizar projetos. Mas o problema começa quando essas coisas que são boas ocupam um lugar que pertence a Deus na nossa vida. E é exatamente isso que Ageu, o profeta, passa a exortar e entra em cena. Esse pequeno livro, meus irmãos, com 38 versículos, ele confronta não apenas uma geração de judeus que voltou do exílio da Babilônia, mas ele confronta duramente a mentalidade da nossa geração. Para Ageu, a pergunta não é como posso aproveitar melhor a vida. A pergunta de Ageu, ela é muito mais profunda. A pergunta dele é: para quem eu estou realmente vivendo? Para quem você está realmente vivendo? Meus irmãos, nosso problema nunca foi falta de tempo. O nosso problema desde o Éden é que as nossas prioridades foram invertidas. As nossas relações passaram a ser centradas em nós e não mais no Senhor. Por isso, a mensagem de Ageu e a mensagem que nós vamos olhar hoje, a grande ideia do nosso texto é que uma vida organizada em torno de você mesmo, em torno de si mesmo, jamais produzirá verdadeira satisfação. Por quê? Porque o coração humano foi criado para algo maior do que viver só para si mesmo. O coração humano foi criado para viver em torno da presença de Deus. Através de Eclesiastes, nós ouvimos do pensador dizer que Deus colocou o anseio pela eternidade no coração do homem, e desde então tentamos supri-lo com uma série de coisas que só a presença de Deus supre neste lugar. Veja, diante de uma cultura que nos convida diariamente, você vive num tempo onde diariamente você é convidado a deslocar Deus do centro da sua vida. Você é convidado a colocar o seu eu no centro da sua vida. Ageu vai nos chamar a reconsiderar os nossos caminhos. Ageu vai nos chamar a reorganizar a nossa existência em torno da presença e da glória de Deus. Ageu vai nos convidar a viver para a glória de Deus de uma maneira muito prática, muito genuína nesses dias. E hoje nós veremos isso em 3 movimentos no texto. Esse primeiro capítulo é o capítulo de introdução. E o primeiro movimento, você vai ver que Deus revela o coração daquele povo. O coração é exposto naquela relação. Veja, o primeiro versículo, ele é muito interessante. Ele é um compêndio de datas. No 2º ano do reinado de Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Selatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Aqui a gente tem os destinatários, os primeiros destinatários. Logo depois ele vai dizer que a palavra veio a todo o povo, a palavra veio ao governador e a palavra veio ao sumo sacerdote. A palavra veio às lideranças primeiro, mas a palavra foi endereçada a todo o povo. Veja, você vai perceber ao longo da nossa exposição de Ageu que ele se preocupa com datas. Ele vai ter, o que os comentaristas dizem, uma das cronologias mais precisas do Antigo Testamento. Nesse livro, você vai ver 4 sermões ou 4 proclamações de Deus. Elas estão datadas e você vai ver que o ministério de Ageu durou 4 meses. E 2 das proclamações foram feitas basicamente no mesmo dia. Deus usa Ageu para aquilo. Mas essa data inicial, ela é memorável, meus irmãos.
Porque quando o povo fosse ler, quando o povo que voltou do exílio encontrasse essa escritura, esse livro nas escrituras, eles iriam entender que havia um marco aqui. Essa data é memorável, porque ele mostra ao leitor de Ageu que o relógio de Deus está correndo. Nós não temos todo o tempo do mundo. É o Senhor que tem todo o tempo do mundo. Ele que é o dono do tempo. Veja, o Ageu é esse profeta do pós-exílio. E eu quero te familiarizar rapidinho com a história disso aqui. Israel, o povo, se divide em 2 reinos logo depois de Salomão. Esses reinos vão correndo paralelo, vão se distanciando do Senhor, até que em 722 a.C., a Assíria leva o reino do norte cativo. E somente em 586, nós vimos isso aqui, a Babilônia então leva o reino do sul. Se você lembra da série passada, a primeira mensagem da série passada, nós falamos sobre Jeremias 29, que se passava nesse contexto, de Deus falando para aquele povo que foi cativo, que foi levado à Babilônia. Pastor Jean falou isso domingo passado e sábado passado, no nosso aniversário, quando ele nos pregou aqui sobre Daniel e pregou aqui sobre Atos. Esse povo foi levado para o cativo, para o cativeiro, e eles deveriam ser então essa presença fiel ali no cativeiro. Veja, Jeremias, o profeta, vai dizer que esse cativeiro iria durar 70 anos. Daniel profetizou nesse período, profetas maiores. Ezequiel, o profeta, teve uma visão da ressurreição desse povo. Deus iria recriar um povo que agora era um bando de ossos secos. Deus iria fazê-los viver, Deus iria fazê-los reviver, e iria estabelecer de novo um rei da linhagem de Davi, e iria estabelecer para sempre o santuário no meio deles. Isaías, a partir do capítulo 40, vai nos contar que Deus move o tempo, a agenda de Deus está correndo. E a Babilônia cai, e Ciro assume agora como o grande império, ou grande imperador dos persas. E o que Ciro faz? Ciro, diferente da Babilônia, Ciro libera os judeus para que voltem para a sua terra, para que construam o templo do Senhor. Não apenas isso, Ciro promove que eles tenham condições de fazer. Ciro devolve os utensílios do templo. Veja, quando fala da agenda, nós estamos vendo que o tempo de Deus está correndo, Deus está intencionalmente movendo-se no tempo para que seus propósitos cumpram. Se você quiser chegar em casa depois, procure o livro de Esdras. Os 5 primeiros capítulos de Esdras se passam nesse exato momento que Ageu está profetizando. Nós vamos ver lá que vai mostrar os primeiros do povo que voltaram. E eles voltam felizes, eles voltam alegres, eles voltam empolgados para reconstruir o templo. Eles vêm e mesmo diante de toda a desolação, mesmo diante de todo o problema, eles reconstroem o altar do Senhor, eles iniciam o trabalho para que o templo comece. Mas veja, irmãos, como tudo na vida, empolgação dá lugar à rotina, dá lugar ao dia a dia, dá lugar à agenda conturbada do dia a dia. E esses homens começam a lidar com o dia a dia de volta na terra. Mais do que isso, eles começam a lidar com oposição. Lá no capítulo 3 de Esdras, você vai ver que o povo que ficou na terra, samaritanos, vieram e disseram: nós vamos ajudar vocês, façam uma aliança conosco. Mesmo Zorobabel diz: não vamos fazer aliança não, nós não queremos nada com vocês. E o que esse povo da terra faz então? Escreve uma carta agora para Artaxerxes. Ciro já havia morrido. E ele diz: você sabe que essa cidade é uma cidade problemática, que tudo que foi construído aqui sempre houve revolta, então, meu rei, se eu fosse você, eu impediria eles de construírem o templo. Artaxerxes então declara uma lei, e ele dá um edito e diz que era para parar-se a construção. E nesse primeiro versículo, nesse dia que você leu aqui, haviam entre 16 e 18 anos que a obra estava parada. A obra não estava acontecendo, o templo não foi reconstruído. Mas há algo mais interessante. Essa data também é memorável, porque é o momento onde, depois de 16 ou 18 anos, Deus volta a falar com o seu povo.
Deus havia ficado em silêncio em todo esse tempo. Deus havia se calado em todo esse tempo. E o silêncio é quebrado exatamente num dia estratégico. Veja, Deus quebra o seu silêncio no dia onde o povo iria se reunir em Jerusalém, porque era considerado esse primeiro dia do mês como um dia santo. O povo iria se reunir em Jerusalém, e no mês que ele está dizendo aqui, o 6º mês que ele está falando, era o tempo da colheita de figos e romãs. Então o povo iria para Jerusalém, dedicar a sua colheita, estariam todos ali, diante daquele altar e diante daquelas ruínas do templo, celebrando ao Senhor, e exatamente nesse dia, o Senhor resolve falar com o seu povo. Você lembra de uma história muito clara e muito parecida com aproveitar esses dias? Lutero na Reforma. Por que ele pregou as benditas teses no dia 31 de outubro? Porque no dia 1 de novembro, todo aquele povo estaria reunido naquela catedral para celebrar o feriado do dia de Todos os Santos, e aí sim a discussão era possível. Deus quebra o silêncio, Deus fala com seu povo. Veja, a agenda de Deus continua em movimento, meus irmãos. As prioridades de Deus não mudaram. Deus não apenas quebra o silêncio, mas Ageu vai relatar que agora é Dario quem está governando. Deus não só quebra o silêncio, mas move a sua agenda no mundo. Ele coloca um homem ali, e ele move o coração de Dario agora, que lá em Esdras vai te dizer isso, não somente autorizou que fosse novamente construído, revogou o edito de Artaxerxes, mas também diz que se deveria dar condições e pagar, arrumar dinheiro dos tributos, para que a obra fosse terminada. Deus tem uma agenda, meus irmãos. Deus tem todo o tempo da eternidade, todo o tempo do mundo, e Ele cumprirá. Deus se move pela sua providência, e é isso que esse primeiro versículo de Ageu lembra ao povo. Irmãos, Deus pode estar em silêncio, mas isso não significa que Deus não está agindo. O fato da gente não estar ouvindo, o fato dele não estar falando, não quer dizer que o Senhor não tem a sua agenda e não está cumprindo a sua agenda. Talvez você ainda acredite que você tem gerência sobre todas as coisas da sua vida, mas deixa eu te dizer, com base em Ageu, a agenda de Deus é superior à agenda de qualquer um de nós. A agenda do Senhor é superior, é maior do que a nossa agenda. O versículo 1 nos lembra, diante de todas essas datas, nós não temos nosso próprio tempo. É uma ilusão achar que o tempo é nosso. O tempo é do Senhor, e Deus está conduzindo o tempo. Ele não chega atrasado, Ele não chega adiantado, Ele não faz nada fora dos seus propósitos. Deus é Senhor do tempo. Deus é Senhor da história. Irmão, Deus é Senhor da sua história. Isso que Ageu nos lembra. E aí a mensagem, a quebra do silêncio do Senhor, é uma mensagem de exortação. Veja o verso 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esse povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deva ser reconstruída. Veja, a exortação de Deus reside em uma desculpa dada para adiarem a construção do templo. Ninguém questionava a necessidade que o templo fosse reconstruído. Ninguém questionava a responsabilidade que era bom que a realidade de que era bom que o templo fosse reconstruído. Eles simplesmente estavam afirmando o que parecia ser evidente pelas circunstâncias. O templo vai ser construído, mas agora não era a hora. Eles estavam fazendo o quê? Dando desculpas. A desculpa da falta de tempo e do excesso de trabalho. O 6º mês era o tempo da colheita e todos estavam ocupados no campo. Então, agora não é tempo de construir, a gente tem que colher. Senão vai perder lá, não tem nem bom senso em fazer um negócio desse. A desculpa da economia, eram tempos de dificuldade econômica para todo mundo. Reformas estavam sendo feitas em todo o império, reformas econômicas, impostos aumentando. E aí não é tempo, porque se a gente investir na casa do Senhor, a gente vai passar dificuldade. O senso comum e uma pseudo-sabedoria. Veja, nesse contexto que eles estão, havia uma falta generalizada de fundos para
um empreendimento ambicioso como essa reconstrução. Mas Deus revela a inconstância da realidade dessa resposta. Deus revela a inconsistência, dessa resposta. Veja o verso 3 e 4. Por isso a palavra do Senhor veio pelo Ageu, pelo profeta, estou íntimo dele já, né? Por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Veja, se fosse realmente um tempo ruim para construir a casa de Deus, por que seria o tempo para o povo colocar todas as suas forças para embelezar as suas próprias casas? Se todas essas desculpas são uma realidade, por que para você tem tempo, tem dinheiro, tem recurso e tem possibilidade? A palavra que a gente vai ver em uma das traduções é morarem em casas apaineladas, em casas com telhados. O que Ageu está dizendo assim: vocês moram numa casa que tem o telhado, tem condições de morar, mas veja, o templo está em ruína. Vocês moram numa casa, e também apaineladas pode ser uma palavra usada para luxo. O templo de Salomão usa essa palavra apainelada algumas vezes. Forros, madeiras, há luxo em tudo aquilo. A casa do Senhor está em ruína, mas a sua casa é maravilhosa, a sua casa tem tudo. Veja, Ageu coloca em xeque as prioridades do povo. Após anos de exílio, irmãos, era natural que a família voltasse e quisesse reconstruir as suas moradias. E Ageu não está condenando isso aqui. O problema é que a busca legítima por estabilidade tornou prioridade desse povo. Fazer a própria vontade tornou a prioridade desse povo, relegando a causa da casa do Senhor a um segundo plano indefinido. Veja, o grande problema é que o coração havia encontrado justificativas para adiar aquilo que Deus considerava central. Apesar dos céus, um comentarista diz assim, olha, apesar dos céus serem pequenos para o Senhor se dignou a chamar um pequeno monte na face da terra e deixá-lo ser conhecido pelo seu nome. Jeremias profetizou isso. Veja, eles estavam esquecendo que a honra do Senhor estava ligada à reconstrução. Eles se esqueceram que enquanto o templo estava em ruína, não havia um sinal externo da presença de Deus no meio da comunidade restaurada. Percebe como isso é atual, meus irmãos? Como eu e você temos a mesma tendência hoje de dar o que sobra ao Senhor. Existem irmãos que sofrem o que eu chamo de dominguite. Dominguite é uma inflamação que começa 1 hora, 2 horas antes do culto público. E eles têm a dominguite sempre. Ah, mas eu não pude ir hoje. Por quê? Porque minha avó ia lutar jiu-jitsu, eu precisava levar ela. Veja, irmãos, eu não posso fazer. Você é hábil e rápido em encontrar desculpa para deixar aquilo que Deus graciosamente te incumbiu de fazer, porque a gente fala que não é o tempo oportuno. Não é o tempo oportuno, porque eu tenho que investir na minha carreira. Não é o tempo oportuno, porque eu estou ficando cansado demais dos meus afazeres. Sabe, eu brinco que, como pastor, quando eu vou conversar com algumas pessoas, eu digo, meu irmão, você está meio sumido. Ele normalmente, se você é familiar com jogos, ele normalmente me dá um cheque ali do xadrez. Eu ia usar o truco, mas aí vocês vão falar, o pastor joga truco, então não. Ele me dá o cheque, e ele diz assim, pastor, eu estou trabalhando demais. E o senhor sabe que eu preciso sustentar a minha família. Ageu faz o movimento, reverte o seu cheque, meu irmão, e te coloca num cheque mate. Isso é desculpa. Porque se o Senhor não edificar a sua casa, em vão é seu trabalho. Se você não consegue ter a prioridade de 2 horas da sua semana, não estou pedindo muito, 2 horas da sua semana, vir, celebrar junto com seus irmãos, ouvir Deus falando, servir uma comunidade de fé, alguma coisa está errada. Ah, pastor, eu estou ficando muito cansado dos meus afazeres. Nossa, pastor, eu não sabia que ser mãe e pai cansava tanto. Pastor, o senhor não sabe o que é arrumar a criança domingo de manhã para ir para EBD. Aí tem um pessoal mais
Mas parceiro que chega do canto e fala assim: pastor, domingo é o único dia que eu tenho para dormir até mais tarde. É o único dia que eu posso ficar na cama até mais tarde. E a lista só aumenta. A lista só aumenta. Porque a justificativa é aquilo que move quem não quer priorizar o Senhor. Veja, meus irmãos, o que aquele povo de Ageu, e que muitas vezes nós não percebemos, é que a sua agenda revela as suas prioridades. Você tem dominguite para ir na casa do Senhor, mas não para ir no churrasco do amigo, não para viajar, não para fazer o que te agrada. Você passa mal depois do churrasco do amigo, não vai poder ir na igreja, porque aquele último canapé que eu comi embrulhou o meu estômago. Não pode ir para lugar nenhum, mas está pedindo oração para abençoar tudo quanto é viagem que faz. Espera aí, é inconsistente. Não tem tempo para nada, não tem tempo para ninguém, não tem tempo. Sai de todos os ministérios porque não tem tempo para nada. E aí pega um monte de outras coisas supérfluas para fazer. Veja, irmãos, a sua agenda revela as suas prioridades. E o que estava sendo revelado aqui era um coração que perdeu a centralidade da presença do Senhor e colocou a si mesmo no lugar. Eles não estão se negando de fazer. Nós também não. Eles estão apenas dando desculpas para se justificar ou para se auto-justificar de não fazer. E o pior, eles estão acreditando nas suas desculpas. Genuínas, mas desculpas. Benjamin Franklin dizia o seguinte: aquele que é bom em dar desculpa, raramente é bom em qualquer outra coisa. Aquele que é bom em dar desculpa por não ter tempo para o Senhor, raramente encontrará o tempo para o Senhor. Por quê? Porque a desculpa revela o estado do coração. E é muito mais fácil olhar para a desculpa do que encarar o estado do coração. Vamos para o nosso segundo ponto. Ageu chama o povo a uma reflexão. Portanto, assim diz o Senhor, uma reflexão é requerida. Considerem o que tem acontecido com vocês. Veja, esse considerar é um chamamento a uma reflexão profunda. É chamar o povo a olhar para a realidade que eles estão vendo a partir da perspectiva de Deus. Eles estavam olhando para as realidades dele a partir das desculpas que eles têm, a partir das desculpas que eles estavam dando, ou a partir da realidade socioeconômica, da realidade sociopolítica, dos medos do que viriam no tempo ali à frente. Mas eles não estavam olhando a partir do que Deus chamou, ou a partir da relação que esse povo tinha com o Senhor. E essa era a sensação que eles tinham ao olhar para a situação. Parece que nunca é suficiente o que se tem. Veja o verso 6. Vocês semeiam muito e colhem pouco. Considerem os caminhos de vocês. Vocês semeiam muito, colhem pouco. Vocês comem, mas isso não chega para matar a fome. Vocês bebem, mas isso não dá para ficar satisfeito. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocar numa sacola furada. Veja, irmãos, talvez essa aqui é a realidade de muitos de nós. Nós talvez enfrentemos momentos assim na vida, onde as coisas parecem que não caminham, onde o dinheiro, até chega ao dinheiro, mas aí você, já viu aquele meme? Se ao dia 31 você ainda tem R$150 na conta, pode saber, ou você esqueceu de pagar alguma coisa, ou o gás vai acabar. Sabe essa realidade que muitas vezes a gente vai vivendo? E o Ageu está falando assim: olha, vocês estão olhando para isso, mas não estão olhando para isso da maneira correta. Eles tinham apenas o suficiente para comer, mas não tinham o suficiente para banquetear. Tinham o suficiente para beber, mas não tinham o suficiente para fazer festa. O suficiente para vestir, mas não para evitar o frio. Era como se eles estivessem colocando numa bolsa furada todo o salário que eles recebessem ali. Era uma bolsinha onde se guardava o dinheiro. Eles não estavam vivenciando a plenitude da bênção. Veja, Ageu é um profeta que profetiza no Antigo Testamento. Ageu é o profeta que profetiza debaixo da lei mosaica. Ageu é aquele que profetiza debaixo da aliança de Moisés, aonde ele disse: se vocês obedecerem, vocês serão abençoados, Deuteronômio 28. Mas se vocês não obedecerem, vocês colherão o fruto dessa desobediência. Se vocês não obedecerem, vocês verão que tem coisas aí, que tem problemas aí para você resolver. E eles não estavam vendo que o problema econômico deles era fruto da desobediência. Veja, irmãos,
Mas há uma coisa muito mais que eles não estavam percebendo e que às vezes nós deixamos de perceber. Uma vida organizada em torno de nós mesmos jamais produzirá satisfação. Eles precisavam ver que a satisfação que eles desejavam e ansiavam encontrar não seria encontrada correndo atrás das próprias coisas. Não seriam tendo mais comida. Por quê? Porque eles não vão se fartar. Nunca há comida suficiente para que a gente se farte. Você faz um bom churrasco hoje. Domingo que vem, eu tenho certeza absoluta que o seu filho vai dizer: e aí, pai, não tem churrasco hoje? Domingo passado foi fraldinha. Não dá para a gente comer uma picanha, pai? Não farta. Quem coloca sua esperança em si mesmo nunca será satisfeito, porque o seu coração tem um buraco que só Jesus preenche. Deus colocou no coração do homem a eternidade. E esse povo precisava ver que eles estavam sendo disciplinados pelo Senhor. E ainda, ele deixa claro que eles estavam interpretando a realidade de uma maneira totalmente errada. E Deus vai mais fundo, presta atenção. Ele fala da impressão. E agora do verso 9 ao verso 11, ele vai pontuar a realidade. Olha como Deus vai. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre pela causa da sua própria casa. Por isso os céus retêm seu orvalho, e a terra não produz seu fruto. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre o que as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Veja quantas vezes Deus fala em primeira pessoa aqui. Eu dissipei, eu retenho, eu fiz vir a seca, eu retive a chuva. Nada daquilo era um acidente. Não era só uma crise econômica ou simplesmente um problema climático. Deus está agindo. Ao perseguirem as suas próprias casas, meus irmãos, esse povo havia abandonado a aliança de Deus. E Ageu está mostrando que Deus continua fiel à sua aliança. Deus continua fiel à sua palavra. E essa realidade não é uma realidade de abandono. Antes, é um sinal de que, porque ainda esse povo era povo de Deus, Deus o corrigiria. Ageu não está tentando ensinar para a gente, ou dizendo para a gente, que toda crise financeira é castigo de Deus. Ageu não está dizendo aqui, se você já ouviu isso, veja, isso é ferramenta de manipulação, que agora, no final do culto, o irmão vai trazer de novo o ofertório, e você que essa semana comprou uma lâmpada de 50 watts para sua casa, nós temos 10 lâmpadas queimadas no templo, e você deve fazer uma oferta generosa que Deus vai fazer. Não. Ageu não está incentivando isso, embora infelizmente tenha gente que faça uso disso. Ageu está ensinando para a gente que toda crise financeira é castigo de Deus, não. Mas também não está dizendo que basta contribuir mais para receber mais. O texto aqui não está incentivando negociação com Deus. O que Ageu está nos lembrando e nos incentivando é um princípio que atravessa toda a Escritura. E veja, meus irmãos, conversava com o pastor Cassandro, para mim, eu fico desconfortável às vezes de tratar esse assunto. Vocês percebem o temor a Deus que temos ao falar de dinheiro na igreja. E às vezes a gente deixa de ensinar por temor. Mas veja, há um princípio: Deus honra aqueles que o honram. Ponto. Deus honra aqueles que o honram. Isso não significa que Deus se torna devedor de quem contribui. Não significa que você pode negociar com Deus. Não significa que todo cristão ficará financeiramente rico. Mas significa que Deus continua sendo um Pai generoso, que se agrada em cuidar daqueles que vivem para a sua glória. As prioridades do coração sempre aparecem na forma como administramos aquilo que Deus nos confiou. Seu coração é revelado como você administra o seu tempo, como você administra os seus dons, mas também como você administra os seus recursos. Nós somos os crentes do Novo Testamento que procura brechas na lei para evitar que demos o dízimo, por exemplo. Para evitar que sejamos contribuintes na casa do Senhor. Se você não vive com 90%, meu irmão, 110% não te bastará. O dízimo é uma realidade bíblica, nós entendemos isso,
Nós só não fazemos como troca com o Senhor, nós fazemos como a alegria de devolver a Ele aquilo que Ele já nos dá, aquilo que Ele já faz, aquilo que já é uma honra poder dar ao Senhor também dos nossos recursos. Veja, deixa eu dizer uma coisa para você, o problema nunca foi falta de dinheiro. O problema, essa obra não vai avançar, não é por falta de dinheiro. O trabalho não vai continuar, não é por falta de dinheiro, porque Deus proverá. Deus conduzirá, Deus levantará outros que são generosos, outros que vão ter a bênção de fazer se nós não quisermos fazer. O problema daquele povo e nosso é que a busca pelo conforto pessoal substituiu a busca pela glória de Deus. Deus é Senhor da minha vida, não das minhas finanças. Deus é Senhor da minha existência, não do meu planejamento financeiro e da minha aposentadoria. A seca era só o sintoma, a doença estava só no coração. E talvez essa seja uma das lições mais importantes desse texto. Deus pode até usar mesmo circunstâncias difíceis para revelar onde temos colocado a nossa segurança. Considere os seus caminhos. Considere os seus caminhos a partir do que Deus tem falado conosco, a partir dos princípios bíblicos. Veja a circunstância ao seu redor. E o texto então nos conduz a uma ação esperada. Nosso terceiro ponto. Veja, primeiro um coração foi revelado. Depois Deus chama a uma reflexão necessária. Desculpas eram dadas. Circunstâncias eram vistas através da lente da desculpa. E agora, como que a gente vai agir? Verso 8, do verso 7, ali 7 e 8, a gente já viu do 9 ao 11, mas o 7 e 8 vai colocar a gente diante disso. O verso 7, Deus chama de novo o povo a considerar os seus caminhos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considere o que tem acontecido com vocês. Antes de ordenar que o povo suba ao monte, verso 8, suba ao monte, traga madeira, reconstrua o templo, e dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Deus chama o povo de novo a considerar, a olhar a história deles. Em outras palavras, Deus está dizendo para ele assim, vocês estão cheios de desculpa? Tempo, dinheiro, parará? Então tá bom, vamos olhar para a história. Considerem o caminho de vocês. Lembrem do que Davi fez na construção do primeiro templo. Vocês estão dando desculpa que não tem tempo? Ele queria edificar, e eu disse para ele, você é um homem com sangue nas mãos. E o que ele fez? Ele fez de tudo o que ele podia para edificar. Lembra da história? Está lá no 1 Crônicas. Davi no final da sua vida, tira das suas posses, dá do seu dinheiro, chama o povo vem, o povo oferta, havia alegria, havia desejo, por quê? Porque Deus estava edificando o seu templo, a presença dele era visível, por pior que fosse a luta daquele tempo, por mais difícil que fosse, aquele tempo o povo considerava o Senhor e a glória do Senhor. Davi deu o que tinha, providenciou o que tinha, e mesmo ali na sua velhice, ele colocou a casa de Deus em primeiro lugar, mesmo tendo todas as desculpas do mundo. Davi poderia dizer, o Senhor não deixou eu construir, também não quero mais. O próximo que faça. Davi deu, tirou do que era dele, fez o que ele podia fazer. Davi colocou a casa de Deus em primeiro lugar. De novo, meus irmãos, o problema não é falta de recurso, o problema é falta de prioridade. O problema é que nós não priorizamos mais o Senhor. E aqui a forma como Deus chama o povo ao arrependimento em Ageu, não é para que façam um choro, conclamem um clamor, mas é que hajam. A razão dada para construir a casa de Deus não fosse esperada pelos ouvintes de Ageu. Talvez essa ação não poderia. Talvez eles estavam esperando que a escassez ia acabar, uma promessa de bênção. Mas o Senhor disse para eles, arrependam-se. Como? Agindo para construir a casa. Para quê? Para que o meu prazer e a minha glória voltem para esse lugar. Veja, a última palavra antes do exílio, lá em Jeremias capítulo 14, é que Deus não tinha mais prazer nos sacrifícios que eram feitos naquele lugar. A última palavra antes do retiro era que Ezequiel vai dizer que a glória de Deus havia se retirado daquele templo. Deus está dizendo que a maior bênção é que ao construírem aquilo, Ele volta. O prazer dele volta. A glória dele volta. O templo não é sobre o povo, o templo é sobre a glória de Deus.
Nossa prioridade não é sobre a gente, nossa prioridade revela o quanto damos atenção ou importância a viver para a glória de Deus. Antes das aplicações, eu quero te lembrar que Jesus replica o capítulo 1 de Ageu para os seus discípulos. Preste atenção no que eu vou ler para você. Isso aqui não é uma palavra de Antigo Testamento, preste atenção. Jesus falando: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que haver de comer ou de beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Observem as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? Quem tem tempo? E porque se preocupam com o que irão vestir, observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, eles não fiam, eu porém afirmo a vocês, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque aqueles que estão fora da aliança, os gentios, é que se preocupam com tudo isso. E aí Jesus vai olhar para os seus discípulos e vai aplicar a Ageu: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. As desculpas dizem: busquem primeiro as suas necessidades, e todas as coisas não serão acrescentadas, terão que ser conquistadas com muita dificuldade. E, PS, não trarão a satisfação. Porque uma das outras maldições que Deus faz com essa inversão de prioridades é aquele que tem tudo, mas não tem paz para desfrutar de tudo que tem. Tem dinheiro, tem lugar, tem a casa da praia, tem as férias do sonho. Está viajando no jatinho particular para a Europa, brigando com a família. Não aguenta ver um ao outro. Por quê? Porque não tem paz. Saiu de tudo na igreja para ficar disponível para a família. Entanto, está aqui no celular, vendo as aplicações, vendo como é que as coisas estão, o tempo, o que vai acontecer, meus negócios, a próxima reunião. O filho conversa, assim só, e pau, bola. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Qual a sua melhor desculpa hoje, meu irmão? Qual a sua justificativa muito boa? Qual é o seu diagnóstico de dominguite? Por que você não vem para se reunir com o povo de Deus no dia que Deus fala? Veja, eu não estou dizendo que Deus só fala no culto, mas eu estou dizendo que no culto Deus fala. Nós não temos mais profetas como Ageu que dizem: assim diz o Senhor, mas todo domingo, desse púlpito, a palavra do Senhor é aberta e ela é lida como profecia do Senhor e aplicada nas nossas vidas. Agora a palavra é: o Senhor disse e assim vivemos. Qual é a sua desculpa? Para não confiar que Deus te suprirá quando você entregar a Ele a primazia da sua vida. Quero te convidar a pensar em 3 aplicações desse texto. Primeira delas, lembre-se amanhã de manhã. O que ocupa o seu coração aparece na sua agenda. Ageu não está perguntando aqui para a gente se Deus faz parte da sua vida. Se ele perguntasse isso para o povo: eis povo meu, será que eu faço parte da sua vida? O povo diria: sim, Senhor, o Senhor faz parte da nossa vida. A pergunta do texto de hoje, a pergunta de Ageu para nós é: Deus ocupa o centro da sua vida? Deus ocupa o lugar central na sua vida? Pense nisso, meus irmãos. O que recebe seus melhores pensamentos? O que ocupa o seu tempo livre? O que mais preocupa você? Tim Keller vai dizer que a gente conhece, se a gente tem um ídolo no coração,
quando a gente está ali naquele lugar, na caixa do nada, sem pensar em nada, naturalmente o nosso coração é conduzido para aquilo. Talvez você vá para o lugar onde a sua estabilidade financeira esteja resolvida. Talvez você vá para o lugar onde você casou, onde seus filhos estão criados, onde o seu casamento deu certo, onde os seus planos de férias foram bem sucedidos. Tim Keller vai dizer que nesse lugar o nosso ídolo se revela. Pelo que você sacrifica o seu descanso? Você tem só o domingo para dormir até mais tarde, mas o que te tira da cama no domingo? Que não vir e dar o seu tempo com o Senhor. O que desperta mais entusiasmo em você? Pergunte-se essas coisas. E lembre-se, nossa agenda não compra a nossa salvação, mas ela frequentemente denuncia nossos amores. A sua agenda, as suas prioridades denunciam o que você ama mais. Denunciam o que ocupa o lugar proeminente no seu coração. Segunda aplicação, nessa semana, olhe para a vida pela palavra e não pelas circunstâncias. Quando algo estiver dando errado, ou está dando errado, normalmente a gente pergunta quem errou. A culpa é de quem? É do governo? A culpa é da economia, da minha esposa, do meu esposo, do meu chefe, do meu filho? Ageu está nos conduzindo numa outra pergunta. Senhor, o que o Senhor quer me ensinar agora? O que essa circunstância revela sobre quem o Senhor é, sobre quem eu sou, sobre onde eu estou no meio de tudo isso? Veja, meus irmãos, nem toda dificuldade é disciplina de Deus, às vezes é só falta de habilidade mesmo, às vezes é só circunstância mesmo que a gente está vivendo, mas lembre-se, toda dificuldade é um bom momento para orar. Toda dificuldade merece oração, toda dificuldade merece exame do coração, toda dificuldade pode ser um instrumento da graça, toda dificuldade é uma oportunidade para desfrutar da presença de Deus e descansar nele. Lembre-se disso, meu irmão. Avalie a sua vida a partir das Escrituras. Veja as suas prioridades. Talvez coisas que você está vivendo é sim disciplina do Senhor para que você volte. Está vivendo longe, está vivendo no pecado, está vivendo numa redoma onde as suas desculpas estão te definindo, e Deus começa a te deixar parecido com aquilo que você usa como desculpa para não servi-lo, e você vai cada vez mais ficando distante, o Senhor vai te usando circunstâncias para te trazer de volta. Terceira aplicação: Deus não quer ser periférico na sua vida, Deus quer estar no centro dela. O problema de Jerusalém, meus irmãos, não era que Deus havia desaparecido da vida deles, era que ele tinha sido deslocado para a periferia. E talvez essa seja uma realidade para muitos de nós. Deus nunca saiu completamente da nossa vida. A gente continua vindo ao culto, a gente continua lendo a Bíblia, a gente continua servindo, mas considere o seu caminho. Se for honesto, talvez Cristo, mesmo fazendo tudo isso, Cristo já não ocupa mais o centro das suas motivações. A carreira já pode ter passado à frente, o desejo de estabilidade pode ter passado à frente, os filhos podem ter passado à frente, os projetos podem ter passado à frente, irmãos, os ministérios. Nós somos pastores, o ministério pode se tornar o nosso ídolo e passar à frente, e a gente não perceber que isso aconteceu. Por quê? Porque a gente não está considerando o caminho. Por quê? Porque a gente tem uma boa desculpa: Senhor, mas eu estou fazendo o que o Senhor me mandou fazer. Não, você está fazendo o que você quer fazer. Você está fazendo o que traz paz para você, traz alegria e motivação para você. E por fim, meus irmãos, até coisas boas, lembre-se disso, podem ocupar o lugar que pertence somente a Cristo. Ageu nos chama hoje não apenas a trabalhar mais para Deus. Ageu nos chama para reorganizar toda a vida em torno da presença de Deus. Deus não começa reconstruindo um prédio. Deus começa chamando o seu povo a reconstruir as suas prioridades. E é isso que Cristo faz com cada um de nós aqui. Ele não veio apenas consertar partes da nossa vida. Cristo nos chama e nos chamou para reassumir o lugar que sempre foi dele, o centro das nossas vidas. Então, se você hoje está aqui e está distante do Senhor,
andando pelos seus próprios interesses, Cristo te chama de volta. Deixe Ele voltar a ser o centro da sua existência. Apresente a Ele as suas desculpas e deixe Ele lidar com elas, ao ponto de revelar o seu coração e revelar a você que não há desculpas para Ele. Se você está aqui e Jesus ainda não é Salvador da sua vida, talvez você veja Jesus como uma figura histórica, religiosa. Há uma necessidade no seu coração colocada por Deus, o desejo de eternidade, que só rendendo-se ao senhorio de Cristo será suprido. Venha a Jesus, entregue-se a Ele, deixe Ele cuidar de todas as coisas. Entregue-se a Ele e as demais coisas serão acrescentadas. Senhor, nós pedimos ao Senhor graça nessa manhã. Nos ajuda, Jesus, a olhar para as nossas prioridades, para uma palavra tão incisiva como essa, Senhor. Difícil de pregar, difícil de ouvir, mas necessária ao nosso coração. Coloca-nos de joelhos, Senhor, diante da realidade da nossa agenda, das nossas prioridades, daquilo que ocupa nosso desejo, nossa mente. Senhor, se temos corrido por nós mesmos e deixado as suas coisas de lado, nos corrige, Senhor. Não nos deixa perder o Senhor como o centro das nossas vidas. Nós pedimos ao Senhor, nos conduz, nos ajuda a ensinar os nossos filhos que antes de serem qualquer coisa, é mais importante que eles sejam filhos do Deus Altíssimo. Ensina-nos a ensinar os nossos filhos, Senhor, que o Senhor é o Pai deles, que cuida deles. E que por mais que a gente trabalhe, que a gente faça, é no Senhor que encontramos satisfação. O nosso trabalho é uma bênção, ele reflete o que fazemos para a glória do Senhor, mas satisfação é só no Senhor. Ajuda-nos a tratar o nosso casamento como aquilo de mais precioso que temos, a nossa relação com o nosso cônjuge, mas nos lembre, Senhor, que o mais precioso que temos é a presença do Senhor em nós. Aqueles que ainda não casaram, Senhor, lembrem que não é o casamento que vai deixá-los pleno, é a vida vivida diante de Ti. Lembra-nos disso constantemente, Senhor. Ajuda-nos e conduz-nos, Pai. A gente quer viver para a Sua glória, Senhor. A gente vive nesse dilema, há um desejo profundo de viver para a Sua glória, mas a gente ainda luta com o medo, Senhor. A gente ainda luta com as melhores desculpas que vão surgindo para não mergulharmos de cabeça naquilo que o Senhor nos chamou. Tem misericórdia de nós, Pai. É assim que oramos. E se há alguém aqui hoje, Senhor, que ainda não ouviu o chamado do Senhor, que o Seu Espírito Santo fale ao coração deles e que a graça irresistível os conduza aos Seus pés. É assim que oramos em Cristo Jesus. Amém. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre, dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a
Senhor prometeu que nos daria esse coração. Obrigado, Senhor, porque o profeta Ezequiel disse que o Senhor tiraria de nós um coração de carne e colocaria dentro de nós um coração de pedra e colocaria dentro de nós um coração de carne. O Senhor sopraria em nós o seu Espírito. Obrigado que cantar essa música nos lembra que a sua agenda continua e o Senhor continua produzindo Cristo Jesus em nós. E agora que vamos voltar para a nossa vida na segunda-feira, nos envie com a certeza de vivermos para a glória do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre você. Que sobre você o Senhor te dê paz. Que ao sair por aquela porta hoje, você viva, entendendo não apenas a mensagem de Ageu, mas a aplicação de Cristo Jesus. Busquem primeiro o reino dos céus, a sua justiça, e nessa semana, enquanto as tentações das desculpas vierem, você apresente as suas prioridades no Senhor a elas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós te abençoamos e te enviamos em nome de Jesus.